Direitos de primeira dimensão, leitura. Os direitos de primeira traduzem o respeito, traduzem a mudança, de um Estado autoritário para um Estado de direito. E, desta forma, estabelecem o respeito às liberdades individuais, expressam o valor liberdade. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você memorize na prova. Primeira dimensão. Valor. Liberdade. Então, direito de primeira dimensão, valor, liberdade. Isso é importante. Parece besta, mas é importante. E dizem respeito às liberdades públicas e aos direitos políticos. Os direitos de primeira dimensão, eles são oponíveis ao Estado, ou seja, são exercidos contra o Estado. Por isso, também são chamados de direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. O que é que eu gostaria que você anotasse? Direito de primeira dimensão, valor é liberdade. E exemplos destes direitos? Bota assim, exemplo, direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos, tá certo? Então, isso aqui é o valor, liberdade, exemplo, direitos civis e políticos. Ó, quando a gente passa a estudar direito constitucional, esses direitos de primeira dimensão, primeiro, aquele lema da Revolução Francesa, liberdade, aí segunda, igualdade, terceira, fraternidade. Então, o valor de primeira dimensão, liberdade, foram os primeiros direitos que foram observados ou respeitados pelo poder constituinte, tá certo? Valores ligados à liberdade, direitos civis e políticos. Observa que nesse primeiro aspecto, o Estado, ele adota uma postura negativa. Tipo assim, como é que o Estado adota uma postura negativa? O Estado começou a respeitar a liberdade do cidadão. Então, o Estado, nos direitos de primeira dimensão, é um Estado negativo ou abstencionista. Eu queria que você notasse isso aí. Nos direitos de primeira dimensão, o Estado ele é negativo ou abstencionista. Nos direitos de primeira dimensão, o Estado adota uma postura negativa ou abstencionista. Tá joia? Então, valor, liberdade, direitos civis e políticos. Cuidado aqui, viu? Abstencionista. É um Estado negativo. É um Estado negativo. Ele vai respeitar a sua liberdade. Quando a gente muda o disco para cá, para a segunda dimensão, muda completamente. O Estado passa a ser um Estado positivo. Só um segundinho. No direito de primeira dimensão, o Estado é um Estado negativo ou abstencionista, porque ele vai respeitar a liberdade do indivíduo. Tá certo? Então, para você gabaritar na prova é simples. Primeira dimensão, primeiro lema da Revolução Francesa, valor, liberdade. Exemplo, direitos civis e políticos. E como é que funciona o Estado? O Estado é um Estado negativo ou abstencionista, porque ele respeita a liberdade do indivíduo. Joia? Vamos mudar o polo. Direito de segunda dimensão agora. Leitura. Direitos fundamentais de segunda dimensão surgiram a partir da Revolução Industrial Europeia, a partir do século XIX, e tiveram como impulso as péssimas condições de trabalho até então existentes. São direitos sociais ou da coletividade e correspondem ao valor igualdade. Então, isso é muito importante. Valor de segunda dimensão está aqui no quadro. Igualdade. Os direitos de segunda dimensão, ao contrário dos anteriores, constituem uma verdadeira prestação estatal, ou seja, um fazer por parte do Estado. Nessa face aí, onde tem o direito de segunda dimensão, eles constituem um fazer por parte do Estado, o Estado é positivo, minha gente. O Estado ele não é um Estado negativo, abstencionista. Quando eu passo para direito de segunda dimensão, o Estado ele é um Estado positivo, ou melhor ainda, prestacional. Tá? O Estado ele é chamado de Estado prestacional. Quando eu vou para os exemplos aqui, eu vou colocar direitos sociais, econômicos
e culturais. Então, exemplos de direitos de segunda dimensão: direitos sociais, econômicos e culturais. Tá? Então, segunda dimensão, valor, igualdade na Revolução Francesa. Exemplo, direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. E o mais importante, ou talvez mais importante não, tão importante quanto, o Estado é positivo. Vamos entender por quê? Quando eu penso aqui em direito social, me dá um exemplo aí. Moradia, saúde, educação não são direitos sociais? Olha só, moradia, saúde e educação, o Estado vai fornecer moradia, saúde e educação. Então, o Estado vai fazer alguma coisa em favor do cidadão. Por isso que o Estado aqui no de segunda dimensão é um Estado positivo ou um Estado prestacional. Entenderam isso? Dúvidas? Vamos seguir. Terceira dimensão. Direitos fundamentais de terceira dimensão. São direitos que surgiram em razão de profundas alterações na sociedade, como, por exemplo, sociedade de massa, crescimento do desenvolvimento tecnológico e científico. Como exemplo, podemos citar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito do consumidor. Corresponde ao valor, fraternidade ou solidariedade. Oi. Diga. É porque isso é mais para gabaritar em prova, como cai assim. Aqui, né, são direitos ligados mais à liberdade. Antigamente, o Estado, para colocar um cara na cadeia, muito antigamente, fazia isso. Um rei, a gente assiste muito filme, né, aquele poder autocrático, colocava o cara na cadeia com um estalar de dedos. Então, os primeiros direitos que por assim foram observados pelo direito constitucional foram direitos ligados à liberdade. E o Estado adotava uma postura negativa, abstencionista. Porque eu, como Estado, vou respeitar o seu direito de ir e vir, respeitar a liberdade. Quando eu mudo, câmbio para a segunda dimensão, o Estado sai de uma postura negativa, abstencionista, para uma postura positiva. Porque o Estado vai fazer alguma coisa em favor do cidadão, como eu disse. Vai oferecer saúde, vai oferecer educação, vai oferecer moradia. Por isso que é prestacional, ou Estado positivo. Tá certo? Terceira dimensão, o lema da Revolução Francesa, terceira palavrinha, liberdade, igualdade e fraternidade. Terceira dimensão, o valor é fraternidade. E o exemplo, eu gostaria que você anotasse que não tem na tua apostila, direitos difusos e coletivos. Direitos difusos e coletivos, como exemplo de direito de terceira dimensão. Quando cai terceira dimensão em prova, o que é que eu tenho mais visto em prova do CESP? Ele cobra exemplo. E os melhores exemplos, ou melhor, os exemplos que são cobrados como direito de terceira dimensão, está na tua apostila. Viver em um meio ambiente equilibrado e direito do consumidor, nunca mais esqueça disso, são direitos de terceira dimensão. Quando é que a gente começou a discutir direito do consumidor ou meio ambiente no Brasil? Se você pensar de 3 décadas para cá, finalzinho de 80, começo dos anos 90, é que a gente começou a discutir direito do consumidor e meio ambiente no Brasil. Então, vou repetir. Meio ambiente equilibrado e direitos do consumidor são direitos de terceira dimensão, chamados direitos de difusos e coletivos. Tá joia? Então, mesmo sendo a parte... Você pega um livro de doutrina, às vezes vai ter 40 páginas, 50 páginas, 70 páginas dessa besteira aí. E você gabarita na prova praticamente com o que está no quadro aqui. Tá certo? Primeira dimensão, valor, liberdade, direitos civis e políticos. Segunda dimensão, valor, igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. E quarta dimensão, valor, fraternidade, direitos difusos e coletivos. Lembra que em relação a essas duas primeiras aqui, cai muito em concurso público qual é a posição do Estado. Aqui o Estado é negativo, aqui o Estado é positivo. Tá certo? Feito isso, você gabarita na prova, você vai ver as questões. Quarta e quinta dimensão, gostaria que você anotasse exemplos, não tem na apostila. Exemplos de direito de quarta dimensão, não vou nem conceituar. Para que fique bem claro, eu sou muito franco com o aluno. Primeira, segunda e terceira são os que mais caem. Por quê? A doutrina aqui é uniforme, ela não diverge. Quando eu chego para direito de quarta e quinta, cada doutrinador fala uma coisa. Entendeu? É por isso que quando cai em prova objetiva é complicado. Questão passiva de recurso, de anulação. Mas vamos lá, quarta dimensão. Primeiro, bote aí. Direito à democracia direta. Quarta dimensão, exemplo. Direito à democracia direta.
Direito à informação. Quarta dimensão também. Informação. Direito ao pluralismo político. E bote aí um quarto tópico, globalização. Democracia direta, informação, pluralismo político, globalização. Ainda tem gente que fala aí no quarto dimensão de engenharia genética. Se quiser colocar também, coloque engenharia genética. Mas já está bom demais. Democracia direta, informação, pluralismo político, engenharia genética e globalização como direitos de quarta dimensão. Posso ir para a quinta? Quinta dimensão agora. Direito à paz. É o principal que eu vejo em concurso público como de quinta dimensão, muito embora tem doutrinador que encaixa a paz na terceira dimensão, viu? Mas marca como se fosse de quinta. Direito à paz, quinta dimensão. Segundo exemplo, direito à democracia participativa. Bote outro exemplo, supremo direito da humanidade, como de quinta dimensão. Direito à paz, democracia participativa, supremo direito da humanidade. E bote aí o último exemplo, bioética. Tá? Então, quinta dimensão, paz, democracia participativa, supremo direito da humanidade e bioética. Estou passando de quarta e de quinta muito mais como desencargo de consciência. Repito, não é uma questão normal de cair em prova objetiva. Prova objetiva, primeira, segunda aí, terceira dimensão. Joia? Então, a partezinha fácil de gabaritar. Agora sim, vamos para direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição. Antes, tem assim, ó, principais características dos direitos fundamentais, antes de a gente ler o artigo 5º. Aí tem na tua apostila, relatividade, historicidade, universalidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade e concorrência. Volta um pouquinho, por favor. Você virou a página já, não foi? Vamos anotar algumas coisinhas bem breves aí em relação àquilo que é mais importante de cada uma dessas características. Primeira, talvez seja mais importante, você vai ver comigo várias vezes. Direitos fundamentais, senhores, eles são, senhoras, né? São relativos. Relativos. Não existe, em tese, direito fundamental absoluto. Tá certo? Então, é a chamada relatividade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são limitados. Limitados. Então, se cair na tua prova que direitos fundamentais são absolutos, pelo amor de Deus, a resposta está errada. Olha aqui para o quadro, rapidinho. Eu vou estudar com vocês daqui a pouquinho o caput do artigo 5º da Constituição. No caput do artigo 5º eu já tenho o VILPES, né? VILPES, resto dois de trás para frente, né? Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. São os direitos que estão no caput, na cabeça do artigo 5º. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Escolhe qualquer um desses aqui. Liberdade é um direito fundamental. Direito de ir e vir. Essa liberdade, vamos lá, você tem o direito de sair daqui, da aula, e fazer um lanche, voltar para a aula mais tarde, direito de ir e vir. Você pode ter a sua liberdade tolhida, cerceada, retirada? Claro que sim. Experimente cometer um crime. Então, liberdade é um direito fundamental, mas não é absoluto. Né? Se eu for para qualquer outro aqui, ó, direito dos direitos, direito à vida. Até o direito à vida comporta exceção. Né? Exemplo, o Brasil não admite pena de morte em tempos de paz, mas admite em caso de guerra declarada. O Brasil admite também o aborto em determinadas circunstâncias. O Brasil autoriza, isso está no Código Penal no artigo 23, que alguém mate outro em legítima defesa. Não autoriza? Então, o direito à vida não é absoluto. O direito à vida, como qualquer direito previsto no texto da Constituição, eles são relativos. Então, segunda característica, historicidade. Historicidade é só você olhar para o quadro, na verdade. Você lembra das dimensões? Né? Então, os direitos fundamentais eles têm um aspecto histórico, porque eles não surgiram de uma só vez. Eles surgiram aos poucos, ao longo dos anos, ao longo das décadas e dos séculos. Isso é o aspecto da historicidade, não preciso explicar mais nada aqui. 3. Universalidade. Direitos fundamentais, eles são observados no mundo todo, eles são universais, em qualquer parte do globo terrestre. 4, muito importante, imprescritibilidade. Eles não estão sujeitos à extinção
em razão do decurso de tempo. Você pode colocar aí. Eles não estão sujeitos à extinção em razão do decurso de tempo. A chamada imprescritibilidade. A extinção em razão do decurso da passagem de tempo. Imprescritibilidade. Quinto tópico, irrenunciabilidade. Direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Por exemplo, você pode... deixa eu dar um exemplo. Liberdade. Você pode renunciar à sua liberdade. Você pode renunciar... Beleza, você vai lembrar. Você pode renunciar à sua vida. Renunciar pode, né? Você pode suicidar, né? Se você pensar sobre esse aspecto. Mas sobre o aspecto da teoria geral dos direitos fundamentais são irrenunciáveis. Como assim? São direitos que você não pode, você pode até não exercitar. Exemplo. Se você decidir ficar trancado em casa, não exercitar o seu direito de ir e vir, tanto que a doutrina fala naquele caso dos reality show, um reality show BBB. Quando você entra num reality show daquele, você não vai ficar preso durante o período, 3 meses, 4 meses, aí você assina um termo. Então, até a doutrina, já vi isso em prova de direito constitucional, direito fundamental, ele é irrenunciável, vírgula, mas pode sofrer uma autolimitação voluntária. Eu queria que você anotasse isso aí, por favor. No aspecto da irrenunciabilidade, bota assim, direitos fundamentais são irrenunciáveis, mas podem sofrer autolimitação voluntária. E bote aí o exemplo do BBB. Direitos fundamentais são irrenunciáveis, mas podem sofrer observa o auto, é a própria pessoa, autolimitação voluntária. Joia? Último não, né? Penúltimo tópico, inalienáveis, você pode colocar, resumir com uma frase. Direitos fundamentais não estão sujeitos ao comércio, né? Voluntária. Então, são irrenunciáveis, voltando ao tópico anterior, mas podem sofrer autolimitação voluntária. Você, quando entra no BBB, você vai ter a sua liberdade de locomoção retirada, mas por que quer? Por que quer? Tá certo? Sexto tópico, tem aí, inalienáveis. Coloque, por favor, são direitos que não estão sujeitos ao comércio. Não estão sujeitos ao comércio. Não estão sujeitos ao comércio. E, por fim, o último tópico, concorrência. A gente vai estudar muito esse tópico aí da concorrência quando a gente for estudando os direitos caso a caso. Você vai ver que no próprio texto da Constituição, vários direitos eles coexistem. Eles existem ao mesmo tempo, tipo vida e liberdade religiosa, igualdade e liberdade religiosa. E você vai ver que muitas das vezes os direitos eles vão conflitar. Tipo, o exemplo que eu acabei de falar, vida e liberdade religiosa. Uma criança que sofre um acidente andando de patins, de bicicleta, de skate, começa a sangrar, é levada ao hospital, precisa de uma transfusão de sangue, aquele exemplo. Aí o menino ia ser submetido a uma transfusão de sangue quando o pai chega no hospital. E o pai fala assim, o meu filho não pode ser submetido a uma transfusão de sangue porque eu sou de determinada religião que não permite. Então isso é liberdade religiosa, não é? Mas ao mesmo tempo, está na Constituição. Aí o médico fala assim, mas peraí, no texto da Constituição também tem o direito à vida. E eu vou fazer a transfusão de sangue de emergência nessa criança, senão ela morre. Então, os dois direitos estão conflitando negavelmente. O que é que prevalece? A dignidade da pessoa humana, o direito à vida. E isso é a chamada concorrência dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles coexistem, eles concorrem, mas conforme o caso, um vai prevalecer de acordo com a interpretação do caso concreto. Joia? Mas o que mais cai em prova, sem sombra de dúvida, é o primeiro, relatividade, direitos fundamentais são relativos, e esse último eu tenho visto muito em provas recentes, a concorrência dos direitos fundamentais. Agora vamos para o caput da Constituição, do artigo 5º, muitíssimo importante. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição começa com a seguinte frase do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Dessa frase que tem aí, todos são iguais perante a lei, eu gostaria que você anotasse que
que essa igualdade ela é chamada de igualdade formal. Igualdade formal, a gente vai estudar daqui a pouquinho, ela é diferente de uma outra igualdade que se chama de igualdade material ou isonomia. Tá joia? Mas, por enquanto, só anota essa frase aí. Então, todo mundo no Brasil é igual perante a lei e é uma igualdade que se chama de igualdade formal. Minha gente, no artigo 5º eu tenho esses direitos fundamentais, os VILPs. Vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança. E a primeira pergunta que se faz em prova, isso cai muito em prova, é: a quem se destinam esses direitos fundamentais? Vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança. Se você observar o texto do artigo 5º caput, ele foi muito restritivo. Ele falou somente assim: brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Então, um texto muito restritivo. Isso já caiu inúmeras vezes no Supremo Tribunal Federal. E o que foi que fez o STF? Ele ampliou esse leque dos direitos fundamentais. Aí, o que eu gostaria que você anotasse? Não é só estrangeiros residentes no Brasil, nem tão pouco somente brasileiros. Anote assim, por favor. Quem são os destinatários dos direitos fundamentais? Vou botar aqui, ó. Destinatários. Aí você pode colocar assim, ó, pessoas físicas. Pessoas físicas que podem ser, obviamente, brasileiros e estrangeiros. E, gente, cuidado aqui com estrangeiros, tá? Estrangeiros residentes ou não. Qualquer estrangeiro. Alô, danado, tá? Então, pessoas físicas, brasileiros e estrangeiros, residentes ou não. Então, porém, olha aqui para o quadro rapidinho. A Constituição fala brasileiros e estrangeiros residentes. E eu pedi para você anotar brasileiros e estrangeiros residentes ou não. Estrangeiro tem direito à vida, sim. Tem direito à propriedade, sim. Estrangeiro tem direitos políticos. O que é que você acha? Estrangeiro tem direitos políticos? Não. Ele tem direitos fundamentais. Aqui, ó, vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. O direito político é um direito fundamental? Sim, direito político é um direito fundamental, mas o estrangeiro não possui. Tá? Só quem tem direitos políticos é um brasileiro que goza de direitos políticos, que é o chamado cidadão. Então, aqui eu botei pessoas físicas, brasileiras e estrangeiras, pessoas jurídicas. Coloque aqui também o apátrida, que eu já vi questões cobrar isso. Apátrida. E coloque aqui também o Estado. O Estado também é destinatário de direitos fundamentais. Tá certo? Pessoas físicas, brasileiras e estrangeiras, pessoas jurídicas, apátrida e o Estado. Para fazer algumas questõezinhas aí, para você ver como isso é cobrado em prova do CESP. Rapidinho. A gente mata 5 questões aí numa tocada só. Depois do artigo 5º da Constituição, eu não sei qual é a página, mas vai lá, tem um monte de questão. Abra a questão, por favor, a partir da questão 21 desse seu material aí. Ó, prova do CESP, esquece o texto da Constituição que fala brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil e marca conforme o STF. Tá certo? Marca conforme o STF. Questão 21. Os direitos... Qual é a página, por favor? Quem achou primeiro? Página 20. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Errado, né? Estendem-se também às pessoas jurídicas. Página 20, tá? Achou? Você aí no fundo? Achou? Tá? Então, corta esse não aí, porque se estende também às pessoas jurídicas. Como assim pessoa jurídica tem direito fundamental? Claro que tem. Olha aqui o PhD curso, ele tem esse ar-condicionado. É propriedade do PhD curso, uma pessoa jurídica, em tese. 22ª não, deu um pulo, vai na terceira. 23ª. Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários brasileiros, natos e naturalizados, não se aplicando aos estrangeiros. Errado, obviamente. Se aplica aos estrangeiros. Próxima, 24ª. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição, determinados direitos e garantias fundamentais podem ser estendidos às pessoas jurídicas. O que você acha? Correto. E sabe por que a questão está correta? Eu nem expliquei ainda. Porque ela botou determinados direitos.
Cuidado com isso aí. Né? Vou até colocar aqui no quadro. Então, onde tem pessoa jurídica, eu vou abrir um parênteses e vou colocar não todos os... Não todos os direitos. Pessoa jurídica tem direito fundamental, mas não são todos os direitos. Tá certo? Por que não todos os direitos? Eu tenho como falar em vida em relação a uma pessoa jurídica? Tem sentido? Não tem sentido. Mas eu tenho como falar em liberdade, como falar em propriedade. Então, pessoa jurídica tem direitos fundamentais, mas não são todos os direitos, são determinados direitos, como cobrou a questão. Eu falei sobre isso, muito embora não seja o tópico aqui, olha aqui para o quadro também. Estrangeiro tem direitos fundamentais, mas pelo amor de Deus, mas não tem direitos políticos. Tá certo? Estrangeiro tem direito fundamental, mas não tem direitos políticos. Próxima questão que trata do tema, deixa eu ver. Tem um monte aí. Eu fiz a 24, não foi agora? 41, lá no final. Vai para 41. Considerando-se que... Aliás, a 40 dá para responder também, já que eu abri. Abre a questão 40 em cima. Direitos e garantias individuais previstos na Constituição têm caráter absoluto. Corta. Não são caráter absoluto, são caráter relativo. 40ª questão, tá? Corta o absoluto, coloca relativo. 41ª. Considerando que o artigo 5º da Constituição prevê que todos são iguais perante a lei, certo? Isso é igualdade formal, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, é correto afirmar que aos estrangeiros não residentes no Brasil não se garantem esses direitos. Errado. Muito embora esse seja o texto da Constituição, está errado. Aos estrangeiros não residentes também se garantem esses direitos. O exemplo mais bobo é um turista que vem ao Brasil passear. Ele não é residente aqui no Brasil, ele vem aqui passear, ele não tem direito à vida, não tem direito à liberdade? Claro que ele tem. Então o texto da Constituição foi muito restritivo. 42ª, última questão, também é do mesmo assunto. Embora direitos e garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns direitos podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Resposta correta. Resposta correta. Olha, tema recorrente em prova de acesso. Só erra quem quer. São questões fáceis, grave isso aqui. Destinatários dos direitos fundamentais. E vamos seguir. Abre o artigo 5º de novo, volta para lá, está nele já, né? Leitura de novo. Todos são iguais perante a lei, igualdade formal, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Aí vem 2 pontos. Depois desses 2 pontos eu tenho 78 incisos do artigo 5º da Constituição. Muito inciso, muita norma, muita informação para a gente. Primeiro começa assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma ou nos termos desta Constituição. A primeira pergunta é, homens e mulheres são iguais perante a lei? Não, perante a lei. Homens e mulheres são iguais perante a lei? O que é igualdade perante a lei? É essa aqui, igualdade formal. Né? Aí, homens e mulheres são iguais perante a lei? A resposta é sim. Homens e mulheres são iguais perante a lei. A segunda pergunta é, a Constituição Federal é uma lei? Sim, também. É uma lei maior, mas eu posso chamar a Constituição de lei maior. Tá? Então, Constituição Federal é uma lei maior. Então, nessa frase aí, a literalidade da frase, preste atenção. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, ainda é igualdade formal. Puxa o setinho e coloque. Isso também é igualdade formal. Porque Constituição é uma lei, nossa lei maior. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da nossa Carta Maior? Sim, o nome disso é igualdade formal. Agora, todo mundo que está aqui sabe, especialmente vocês mulheres, né, que homens e mulheres são iguais na prática, na vida real, em praticamente tudo. Concorda? Tanto que o concurso que vocês vão fazer, boa parte aqui vai focar na civil, né? Polícia Civil, que vocês sejam, não seja eu não sei. Mas quem vai fazer Polícia Civil, você sabe que na prova física de Polícia Civil, o homem tem que fazer uma prova física um pouco mais extensa. Vamos lá. Homem na Polícia Civil tem que fazer 3 barras, não é?
para ser aprovado? Mulher na Polícia Civil não precisa fazer essa quantidade de barra, tem que ficar um determinado período, não é? 7 segundos? Bom, não precisa fazer o número de barra, não precisa fazer barra nenhuma, precisa ficar um tempo pendurada lá. Olha só, isso aqui certamente está previsto em uma lei. Certamente. E observa que a lei está tratando homem e mulher de maneira diferente. Como é o nome dessa igualdade? Alguém sabe? Igualdade material ou isonomia. Igualdade material ou isonomia é quando a própria lei estabelece uma diferença justamente para reestabelecer a igualdade. Então, no inciso 1, presta muita atenção, você anotou que a literalidade do inciso 1 ainda é igualdade formal, mas eu quero que você anote agora um conceito de igualdade material. Ou melhor, bote assim, ó. Igualdade formal é diferente de igualdade material, que é chamado também de isonomia. Tá? Igualdade formal é diferente de igualdade material, ou isonomia. Igualdade formal é a igualdade, já falei, perante a lei. Perante a lei. E o que é igualdade material e isonomia? Anota aí. Igualdade material e isonomia é aquela frase que você já deve ter ouvido falar tantas vezes, né? Significa tratar igual quem se encontra em uma situação de igualdade e desigual quem se encontra em uma situação de desigualdade. Igualdade material ou isonomia consiste em, vou resumir, tá? Tratar de maneira desigual, vou resumir para ficar mais objetivo. Igualdade material ou isonomia significa tratar de maneira desigual quem se encontra em uma situação de desigualdade, justamente para restabelecer a igualdade. Olha aqui para o quadro rapidinho. Vocês já devem ter visto. Igualdade material ou isonomia significa tratar de maneira desigual quem se encontra em uma situação de desigualdade com o fim de reestabelecer a igualdade. Eu acho que vocês já viram esse desenho em algum lugar. Um desenhozinho que tem um muro aqui. Olha para o quadro. Né? Termina de anotar aí, né? E aqui tem um baixinho, aqui tem um cara médio, e aqui tem um altão. Já viram esse desenho em algum lugar? Isso é igualdade material. Observa que eles são desiguais na vida prática. Concorda? E a lei cria uma situação de desigualdade, justamente para restabelecer a igualdade, para que todo mundo consiga enxergar após o muro. Isso aqui é igualdade material e isonomia. Você anotou, o que é igualdade material e isonomia? Significa tratar de maneira desigual os desiguais, na medida de sua desigualdade, justamente para restabelecer a igualdade. Então, exemplo, cota para deficiente em concurso público, cota racial. Não, eu sei, muita gente não concorda, mas cota para deficiente em concurso público, cota racial, são ações afirmativas. Né? Eu concordo com você que a cota, no meu modo de ver, deveria ser muito mais econômica do que racial.